questão. Pô, cara, se a gente pegar a vaca desde o que ela é vaca, ela faz a mesma coisa. A vaca é vaca, ela não sofre influências, né? Por que a vaca é vaca? Você já viu uma vaca com depressão? Você já viu uma vaca com ansiedade? Pode ser que tenha, mas a gente não sabe, né? Sei lá, não sei. Entende o que eu tô falando? Não, isso dá em gente, cara. O animal, assim, você Não, vai ver que porque o cachorro com comportamento... depressão já, tá? Que eu vi aí um pessoal com negócio de Tem. cachorro em depressão Não, mas já. enfim, mas O negócio tá vamos evoluindo já, tá? É. Mas Ou vamos- tô roubando mas- dinheiro em cima dos outros. Mas vamos pensar, cara, ó, se a gente... Por que influencia, na verdade, uma pessoa ter um comportamento de ansioso? A ansiedade nada mais é, e aí as influências é tentando corresponder todas as demandas que chegam para ela. O famoso não sabe falar não, né? Entendeu? Então, cara, o que é estar estressado? É você corresponder tudo que chega para você. Quem funciona assim? É o agressivo. É resolver o mundo, né, cara? O agressivo, ele faz isso, como você falou. Ele pensa que ele é o salvador do mundo. Então eu sou agressivo. Ele pensa que ele é o salvador, Quer então ele resolver faz, tudo quer pra todo resolver tudo, quer dizer... É um cara mais gente boa que tem aí, é um cara que fala com todo mundo, abraça todo mundo, é um cara que vê É o político, é todo o político. Eles estão na rua agora, os agressivos, hein? Os agressivos. O ruim é que depois é grid, né? Não, depois então, acredito, e aí, e assim, por exemplo, mas o problema desse cara, ou dessa pessoa, né, e isso pode ser tanto qualquer, ela não sabe, ela tem dificuldade de expressar o que ela sente. Porém, ele sente muito. Tudo dele é muito. Ele é muito intenso. Ele fala, e quando ele sente muito. Então, quando ele gosta de uma coisa, ele gosta muito. Mas quando ele também não gosta... Tudo é intenso. Tudo intenso. É polarizado. Né? É nessa questão. Então, esse camarada, por exemplo, quando ele está numa frustração, ele vai para um processo de isolamento. Ele se isola. Ele não sabe compartilhar com o outro o que ele sente. Então, ele tem dificuldade de falar das suas emoções. Entendeu? Então, aí eu classifico, por exemplo, essa classificação a gente pega em algumas questões ali que a gente fala sobre a questão das fases aqui, que é dentro da fase oral. Possivelmente, essa pessoa que ela está classificada dentro de uma fase oral ali, ela tem esse perfil, possivelmente. Aí ele pode ter uma probabilidade, por uma questão comportamental, dele desenvolver uma ansiedade, dele desenvolver uma depressão, dele desenvolver uma questão, né, um pânico e suicídio, por causa de um perfil. E hoje, como a demanda é muito grande, por exemplo, a gente está aqui gerando conteúdo para a internet. Não tem problema a internet, mas você precisa, segundo o Maslow ali na pirâmide dele, você não pode interferir nas suas questões básicas. O que são básicas? Sono, alimentação, atividades, né? Água, necessidades fisiológicas. A gente perde isso, às vezes, por uma questão que é crucial para a sua funcionabilidade, porque, por exemplo, tu fica na correria, pô, nem bebi água hoje. E o mundo está preparado para isso, não? Mas é O por mundo tá isso... preparado- Não, mas preparado então... pra isso, não. Mas é por isso que a gente tem muitas pessoas hoje dentro da clínica... Quebrou na solda, então. Entendeu? Quebrou na solda. Por exemplo, vamos falar aqui, a gente estava falando sobre comida, A internet está entrando na tua mão, dentro do teu bolso. Não, mas o problema não é a quer nem internet. saber se Não, você mas- está Mas preparado. o problema é você. O problema Não, é você impor um limite. É isso que eu tô falando, que quem é que tá... Quem do humano, propriamente dito hoje, que não passou pelo conhecimento que você tem e que aprimora, tá preparado para lidar nesse tipo de controle que você tá falando, que é essa falta de controle que tá jogando as pessoas na ansiedade, na depressão, na agressividade, na passividade. E a internet está dando porrada a todo mundo, então. Essa questão, por exemplo, as pessoas elas acabam ficando ali, ela acaba maquiando. Por isso que eu falei sobre a questão da pandemia. A pessoa fica ali e acaba maquiando. Ela já tem um trauma, que talvez foi gerado por situações dela lá atrás, que é subjetivo. Né? Todo mundo tem trauma, todo mundo tem neurose. Graças a Deus. O problema, por exemplo, nesse perfil que eu falei do agressivo, que eu sou um dele, se o cara não aprender a descomprimir e procurar uma ajuda para ele poder falar, aí é onde ele entra ele cai na armadilha.
E aí onde ele pode ter uma probabilidade que ele pode desenvolver essa questão dessa questão patológica, entendeu? Ele pode evitar, mas ele tem que ter esse autoconhecimento dele mesmo, entendeu? Então, assim, esse é um perfil. Por exemplo, já o dependente, já completamente, por exemplo, a saída do agressivo é um dependente, cara. E isso é muito legal. Por quê? Porque o dependente, ele já está numa outra questão, de uma outra fase. Então, o dependente, ele já tem dificuldade de tomar decisão. Dependente, você diz, já é um outro perfil. É um outro perfil. Desses 9. Isso, né? Isso aí. E aí A gente já falou do agressivo. Eu só vou falar de 3, porque ele está assim. Né? Deixa eu só vou te. Quer mais água? Não. Na verdade, é que esses 3 perfis, eles são separados em grupos de 3. São 3 fases: fase oral, fase anal e fase fálica. Perfeito. Tá? Então são fechados por esses grupos. Por que eu estou fazendo esses blocos? Porque, por exemplo, você funciona com blocos. Entendeu? Então, assim, pra você entender. Gerir dessa forma. Então, eu também acho que as pessoas que estão lá ficam mais fáceis a entender tem quando alguma, é desse jeito. então, mas tem pessoas que pensam assim, como você pensa. E não tem problema.